Durante uma sessão com a sua psicóloga, Isabela revelou que o seu pai fez coisas horríveis com ela quando ela era pequena. O pai de Isabela foi condenado a mais de 16 anos, mas ganhou o direito de recorrer à liberdade. Em novembro de 2025, Isabela desapareceu. A princípio, a polícia achou que ela havia fugido de casa, mas em janeiro de 2026, o seu corpo foi encontrado a mais de 400 quilômetros de sua casa, revelando que ela foi vítima de um crime cruel motivado por vingança. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do triste caso de Isabela Bork. Pessoal, esse caso aconteceu bem recentemente, tá? E ele aconteceu lá no estado de Santa Catarina e também envolve o Rio Grande do Sul, como vocês vão ver aqui na história. Eu não sei se alguns de vocês já conhecem ele, mas ele teve uma certa repercussão aqui no Brasil. E hoje eu trouxe aqui todos os detalhes a respeito dele, disponíveis até o momento. No mais é isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Na semana anterior ao seu desaparecimento, Isabela viveu momentos muito felizes. Ela participou de uma excursão escolar ao Beto Carreiro World, um parque temático famoso em Santa Catarina, com amigos do Colégio Salesiano. Fotos e relatos de colegas mencionados mostram uma jovem sorridente, se divertindo ao lado de amigos. Ela também havia prestado o Enem, o Exame Nacional para Ingresso no Ensino Superior, e tinha muitos planos para o futuro. No sábado, 29 de novembro de 2025, Isabela estava em casa com a mãe e o irmão. De acordo com fontes, o irmão mais velho ficou acordado até por volta das 2 horas da madrugada, e Isabela foi para o quarto dormir. Não houve brigas ou discussões relatadas. A família dormiu normalmente, mas na manhã de domingo, 30 de novembro, Madalena, a mãe de Isabela, percebeu que a porta da frente estava aberta e Isabela havia sumido. Ela saiu apenas com a roupa do corpo, uma calça xadrez e uma camiseta, sem levar celular, tablet, documentos ou qualquer item pessoal. Ela não deixou um bilhete ou mensagem, o que deixou a família em pânico. Câmeras de segurança instaladas em casas vizinhas capturaram imagens de carros passando pela rua na madrugada, mas nada conclusivo sobre Isabela ter entrado em algum veículo. A mãe registrou o boletim de ocorrência imediatamente na Polícia Civil de Itajaí e as buscas começaram. Amigos e familiares se mobilizaram nas redes sociais, compartilhando fotos e descrições, tais como 1,63 m de altura e cabelos ruivos curtos. Nos dias seguintes, já havia milhares de compartilhamentos nas redes sociais sobre a notícia do desaparecimento. O Colégio Salesiano, colégio em que Isabela estudava, ajudou a espalhar cartazes e apelos. A mãe de Isabela chegou a gravar um vídeo que foi postado nas redes sociais, no qual ela expressou esperança. Nesse vídeo, Madalena fala que acredita que sua filha está em algum lugar e em segurança. Ela não considerava de jeito nenhum que o pior tivesse acontecido. No entanto, à medida que os dias passavam sem nenhum contato da filha, a preocupação crescia. De dezembro de 2025 até o início de janeiro de 2026, o caso ficou praticamente parado. Não houve avanços significativos na localização de Isabela, em grande parte devido ao recesso de fim de ano que afetou o ritmo das investigações. Madalena continuou fazendo vídeos e apelos nas redes sociais, pedindo que a polícia não desistisse e que a sociedade não esquecesse de sua filha. A investigação prosseguiu de forma discreta, com depoimentos de testemunhas, análise de câmeras de segurança e verificação de pistas, mas sem resultados concretos sobre o paradeiro de Isabela. Foi um período de espera angustiante, em que a família lidava com a ausência durante as festas de fim de ano, sem Natal ou Ano Novo, apenas com a incerteza. As investigações preliminares ficaram sob responsabilidade da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que de início trabalhou com a hipótese de que Isabela teria fugido de casa por conta própria. Isso se baseava na ausência de sinais de arrombamento na casa e no fato de ela ter deixado a porta aberta. A família foi totalmente contra essa hipótese. Segundo eles, Isabela não tinha motivos para fugir. Antes de a família morar em Itajaí, eles moravam em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina, e foi lá que Isabela nasceu. Depois de algum tempo, decidiram se mudar para Itajaí, uma cidade litorânea em Santa Catarina com cerca de 220 mil habitantes.
No momento do seu desaparecimento, Isabela tinha 17 anos e foi descrita como uma adolescente reservada, mas criativa. Ela morava com a mãe, Madalena Miranda, e o irmão mais velho no bairro Fazenda, uma área residencial próxima ao túnel do Morro Cortado, que liga Itajaí a Balneário Camboriú. A família era unida, e Isabela parecia estar em uma fase positiva da vida. De acordo com fontes, Isabela era aluna do Colégio Salesiano Itajaí desde 2015 e havia concluído o ensino médio em 2025. Lá, ela fez amizades e compartilhou histórias. Professores e colegas lembram dela como alguém que se destacava nas artes, especialmente no desenho digital. Ela usava um tablet para criar ilustrações cheias de emoção e personalidade. Eles lamentam o fato de Isabela não ter tido a oportunidade de participar da colação de grau, do baile de formatura ou das despedidas com os amigos. Como dito anteriormente, a polícia, de início, tratou o caso do desaparecimento de Isabela como um desaparecimento voluntário. A família contestou isso, e depois a atenção se voltou para Anderson Bork, o pai de Isabela. Anderson tem 53 anos e morava em Caraá, uma pequena cidade no litoral norte do Rio Grande do Sul, com pouco mais de 7.000 habitantes. Ele e Madalena haviam se separado há cerca de 3 anos, após um grande conflito familiar. Isabela tinha uma medida protetiva contra o próprio pai. Então, em nenhuma hipótese, ele poderia se aproximar dela. Essa medida protetiva, emitida pela Justiça, era resultado de um processo iniciado no ano de 2023, quando foi descoberto que Anderson forçou relações com Isabela quando ela era pequena. Esse crime só veio à tona depois que Isabela decidiu contar para a sua psicóloga durante uma sessão o que passou nas mãos do pai quando era pequena. Anderson foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão pelo crime que cometeu contra a própria filha, mas permaneceu em liberdade após a sentença porque obteve o direito de recorrer em liberdade. Essa condenação saiu apenas uma semana antes do desaparecimento de Isabela, o que, segundo fontes, fez com que a polícia começasse a desconfiar dele. É importante ressaltar que, até aqui, estamos falando de fatos judiciais confirmados. A condenação existe, a medida protetiva estava em vigor e o histórico familiar era marcado por essa dor. Mas Isabela seguia em frente, com o apoio da mãe e do irmão, tentando construir uma vida normal. E, infelizmente, essa normalidade foi interrompida de forma abrupta. Testemunhas informaram à polícia que viram Anderson em Itajaí no dia em que Isabela desapareceu. Isso era bastante suspeito, já que Anderson morava em Caraá, uma cidade que fica a mais de 400 quilômetros de Itajaí. Ele ter sido visto na cidade, justamente no mesmo dia em que Isabela desapareceu, fortaleceu imediatamente as suspeitas da polícia de que ele poderia estar envolvido no sumiço da filha, especialmente considerando a medida protetiva em vigor que o proibia de se aproximar dela e o histórico recente de condenação. Essa presença inesperada em Itajaí, confirmada por relatos de testemunhas e corroborada pelas investigações posteriores, foi um dos primeiros elementos que direcionaram o foco da polícia para Anderson, levando à solicitação de sua prisão preventiva ainda em dezembro de 2025. Após a solicitação de prisão preventiva, os policiais foram até o endereço de Anderson na cidade de Caraá, mas ele não estava lá. A polícia realizou uma breve busca e um levantamento de informações sobre onde Anderson poderia estar, mas não obteve sucesso. Com isso, Anderson foi dado como foragido. Isso, obviamente, fez com que as suspeitas sobre ele aumentassem ainda mais. A partir daí, a investigação ganhou caráter interestadual, com a polícia de Santa Catarina solicitando apoio das forças policiais do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul, onde Anderson poderia ter buscado refúgio. Os policiais ficaram monitorando todas as contas bancárias ligadas a Anderson para ver se ele fazia alguma movimentação. Pessoas próximas a ele também foram monitoradas, caso ele entrasse em contato e revelasse seu paradeiro. Foi então que os policiais descobriram que ele estava se escondendo em Maracaju, uma cidade com um pouco mais de 45.000 habitantes, localizada no estado do Mato Grosso do Sul, a mais de 1.000 quilômetros de Itajaí. No dia 18 de dezembro de 2025, Anderson Bork foi preso preventivamente em uma operação coordenada. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para interrogatório.
Essa captura marcou o primeiro grande avanço no caso, permitindo que a polícia aprofundasse as investigações sobre o desaparecimento de Isabella e o possível envolvimento direto do pai. Durante seu primeiro interrogatório, Anderson negou qualquer envolvimento no desaparecimento da filha. Ele disse que não fazia ideia de onde ela poderia estar, nem o que poderia ter acontecido com ela. No entanto, ao ser questionado sobre onde esteve no dia em que Isabella desapareceu, ele apresentou informações conflitantes, como se estivesse tentando esconder alguma coisa. Isso motivou o pedido e a concessão de prisão temporária contra Anderson. Ele ficou um tempo preso no Mato Grosso do Sul, aguardando sua transferência para Santa Catarina. Em janeiro de 2026, Anderson Bork foi transferido para Santa Catarina. No interrogatório conduzido pela Delegacia de Homicídios de Itajaí, que assumiu o caso, Anderson mudou radicalmente sua versão de que não tinha nada a ver com o desaparecimento. Ele confessou ter ido a Itajaí na madrugada do desaparecimento, invadido a casa, amarrado as mãos de Isabella e levado-a de carro para Caraá, no Rio Grande do Sul, com a intenção inicial de esclarecer por que ela havia contado coisas sobre ele à sua psicóloga. Ele alegou que, durante o trajeto ou na mata, Isabella escapou, fugiu, caiu em um buraco e morreu acidentalmente. Em pânico, disse ter escondido o corpo com pedras e lona para evitar ser acusado, considerando sua condenação recente, e alegou que ninguém iria acreditar nele. Para as autoridades, essa versão apresentada por Anderson apresenta várias contradições que a polícia considera improváveis, como a forma como Isabella teria conseguido escapar com as mãos amarradas. A hipótese principal da investigação é de que Anderson matou e ocultou o corpo de Isabella, motivado por vingança, devido a ela ter contado sobre o que ele fazia com ela quando era pequena. Após a sua confissão, Anderson indicou aos policiais o local onde estava o corpo de Isabella. Segundo ele, o corpo estava em uma área de mata rural em Caraá, próxima à residência onde morava, descrevendo o ponto onde havia ocultado o cadáver com pedras e lona. Com a indicação do local, a Polícia Civil de Santa Catarina, com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, organizou imediatamente uma operação na madrugada do dia seguinte, 16 de janeiro, que resultou na localização do corpo em uma área rural de Caraá. O corpo estava em uma área de mata fechada de difícil acesso, próximo à casa onde Anderson morava, cerca de 150 a 200 metros. Foi nessa área, dentro de um buraco, ou depressão natural, que o corpo foi colocado. Isabella estava envolta em um pedaço de lona, em uma tentativa de isolar visualmente e conter o odor da decomposição. O corpo foi coberto por várias pedras, de tamanhos variados, e enterrado de forma superficial, o suficiente para ocultá-lo à primeira vista, mas não para ocultá-lo de uma busca direcionada. O avançado estado de decomposição do corpo confirmava os mais de 45 dias decorridos desde o desaparecimento, na madrugada de 30 de novembro de 2025. Tudo indicava que Isabella havia sido morta poucas horas depois de desaparecer de sua casa em Itajaí. A confissão de Anderson, juntamente com a localização do corpo de Isabella, deixou toda a família e amigos da vítima muito abalados. Conforme relatado anteriormente, Madalena, a mãe da adolescente, tinha esperanças de que a filha estava viva em algum lugar, mas infelizmente ela não estava. A partir desse ponto, o caso, que antes havia tido uma certa repercussão em Santa Catarina, passou a ter repercussão nacional. Todo o contexto do crime era muito chocante. Um pai que já havia infligido muito mal à filha quando ela era pequena, decidiu tirar a vida dela depois que ela contou o que ele fez. Podemos dizer que Isabella teve uma vida curta e muito sofrida. O achado do corpo encerrou a fase de buscas pelo paradeiro de Isabella, mas abriu caminho para a perícia completa do Instituto Geral de Perícias, que ainda precisa esclarecer a causa exata da morte, o local preciso do óbito e se as lesões no corpo são compatíveis com a narrativa de acidente contada por Anderson. A família fez o reconhecimento de forma informal do corpo, já que, devido ao avançado estado de decomposição, serão necessários exames de DNA para uma confirmação oficial. Devido a isso, o corpo só poderá ser liberado para o velório e enterro depois de passar por todos os exames necessários. Há poucos dias, a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa para detalhar os progressos das investigações. O delegado responsável, Ronnie Pericles,
afirmou que a hipótese principal da polícia é a de um crime intencional cometido ainda em Itajaí, com o corpo posteriormente transportado para o Rio Grande do Sul e ocultado na mata. A versão apresentada por Anderson, de que a morte teria sido um acidente após uma suposta fuga da vítima durante o trajeto, foi descrita como uma alegação dele, mas a polícia destacou contradições nesse relato e manteve a linha de investigação centrada em uma vingança premeditada. Laudos periciais, incluindo necrópsia, exame do local e análise da decomposição, ainda estão pendentes para definir com precisão a causa da morte, o local exato do crime e a dinâmica dos fatos. O inquérito segue em andamento, com o objetivo de concluí-lo e enviá-lo ao Ministério Público para denúncias formais. Atualmente, Anderson Bork está detido em uma penitenciária de Santa Catarina em prisão preventiva. Se condenado, ele poderá ser sentenciado a mais de 30 anos e ainda terá que cumprir a outra pena de 16 anos e 4 meses, da qual recorria em liberdade. Bom, pessoal, então é isso. Conta aqui pra mim se vocês já conheciam esse caso. E se vocês também tiverem alguma indicação de caso aqui pra mim, deixa nos comentários também. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.